Sejam todas bem-vindas ao M Podcast, o podcast da mulher empreendedora. Estamos de volta, sim, depois de um breve recesso, a gente volta com a nossa temporada Mulheres e Gestão. E aqui eu vou trazer para você todos os assuntos, todas as áreas que você precisa prestar atenção dentro da sua empresa. Eu tenho certeza que eu trazendo mulheres aqui que já passaram pela vivência, que já sabem tudo que elas precisam fazer, que elas fizeram para alcançar o sucesso onde elas chegaram, vão te ajudar a crescer o seu negócio, a ser mais feliz fazendo o que você faz e sentir que realmente vale a pena viver a vida que uma empresária de verdade precisa viver. Hoje eu trouxe aqui, para cumprir aí com a minha promessa de trazer assuntos importantes para a sua empresa, hoje eu estou trazendo a Jéssica Romualdo, que é expert em MEI, contadora, mentora de contadores e, claro, empresária, não é isso? Jéssica, seja bem-vinda, querida, se apresenta, quem é a Jéssica Romualdo, mas antes de você falar, deixa eu só te dar o seu presente, vem cá. Dá o presente primeiro, né? Querida, olha, seja bem-vinda. Esse aqui é um mimo do M Podcast para você. Muito obrigada. É um presente aí para você se lembrar sempre desse dia que você vai marcar a vida de muitas mulheres. Eu tenho certeza que tudo que você vai ensinar pra gente aqui hoje vai ser muito valioso. Muito obrigada. Tá? Amei o presente. Quem é a Jéssica Romualdo? Bom, Keila. Olá, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. Falar um pouquinho sobre gestão, principalmente para mulheres, né? É uma honra, né? Esse mundo do empreendedorismo feminino tem crescido cada vez mais. Sim. E que posso falar, Jéssica Romualdo, contadora, empreendedora, mãe de pet, casada com Renan Arruda. Atualmente tenho estado aí dentro do mundo do empreendedorismo contábil, né, e venho ajudando também bastante empreendedoras no ramo do nicho, né, do MEI, onde eu vi aí a necessidade que eles tinham de ter um pouco mais de auxílio nesse início de gestão e transição. E espero agregar bastante para vocês aqui hoje também. Maravilha, Jéssica. Essa é uma área onde que as mulheres acabam deixando muito para depois. Sim. A gente primeiro pensa em crescer e depois se organizar. Isso. E essa área contábil, essa área tributária, é uma área onde a gente tropeça muito. Quantas vezes eu já vi pequenos, grandes, médios empresários protelando situações que eles poderiam ter evitado lá desde o começo. Verdade. E você falando aí sobre o MEI é o começo de tudo? Como que funciona? Quem pode ser MEI? Até quanto? Como que funciona? Então, essa categoria do microempreendedor, né, individual, que é o MEI, ele teve o start lá em 2008, foi quando veio com o objetivo de legalizar os autônomos, né, no geral. E é um primeiro momento, um primeiro passo que é muito necessário quando você, de fato, entende a necessidade de você abrir uma empresa. Muitas das vezes, né, as pessoas querem trabalhar de forma autônoma. Atualmente existem ainda muitas pessoas trabalhando de forma autônoma que acaba pagando uma carga tributária muito mais alta, né? E o MEI, ele é um início ali no qual você consegue ter uma redução de tributos, quando você consegue entender, de fato, como que funciona todo o processo, né? Só que a única coisa que pode impedir é o tipo de atividade, né? Então, a gente primeiro, antes de tudo, o ideal é saber qual atividade que a pessoa quer, né? Ali é a mulher, o empreendedor, quer abrir a sua empresa para ver se está dentro ali da categoria, né? Com relação a limite, o limite é até 81 mil. Então, é uma fase boa, inicial, onde você pode ali se manter... 81 mil por ano. Por ano, Você vai se manter ali com um limite de 6.750 por mês. Eu gosto sempre de falar, né, para os meus clientes. Se baseia nesse limite, se você estiver ganhando 6.750, dentro do ano você está dentro do limite. Né? E ele é uma boa transição porque você consegue se organizar para você, né, caso você cresça, caso você atinja uma outra escala de faturamento ou tenha outras necessidades, porque hoje no MEI você não pode contratar mais de um funcionário. Né? Então só pode ter um funcionário no MEI, você e mais uma pessoa. Tá. Isso. E essa questão do limite, ela ainda está sendo bastante debatida, porque, na verdade, dentro agora, né, de 2024, os empreendedores ainda estão naquela luta, né? Falo que a fofoquinha que rola na internet ainda não aumentou o limite.
se mantém em 81 mil. Na verdade, a Câmara ainda está um pouco receosa em aprovar o limite do MEI para 144 mil, ainda não aumentou. E seria aí 12 mil de faturamento por mês, mas ainda não é isso. Não ainda é é isso. 6.750. Ainda é 6.750. E ali também daria o direito da contratação de mais um funcionário, né? Porque às vezes você pode ter um funcionário, um colaborador com você, mas a pessoa pode se machucar, ou ela pode ter necessidade de um auxílio maternidade, e você fica sem funcionário durante aquele período. Então, por isso a necessidade da transição. Mas está havendo ainda um estudo, né, uma adaptação, porque infelizmente ainda são os maiores devedores do país. O MEI é o maior devedor. É, o maior devedor. Então, hoje o governo ainda fica um pouco receoso, tem feito bastante, né, propagandas ali para regularização, buscar, inclusive, né, aproveitando, estamos gravando o podcast em janeiro, então até dia 31 de janeiro, quem ainda não se regularizou, quem está com débito, ainda existem mais de 400 mil CNPJs que foi, né, apostado ali pela Receita Federal, que consta com pendência, e o governo, ele simplesmente agora está desenquadrando esse grupo para uma empresa de lucro real, ou lucro presumido, não está dando nem a oportunidade de ir para o simples. Então, se você encerra o ano e não regulariza todo o seu, todos os débitos, que um faturamento de R$ 6.750, o que você paga mensalmente não é um valor alto, né? Os tributos ficam ali, eu acredito que não passe de 10%, não deve passar. Na verdade, hoje ele acumula de acordo com o valor do salário mínimo, então é 5% do salário mínimo, é muito pouco. Cerca de R$300. Não, até menos. 5% do salário mínimo. E hoje em dia a taxa está mais cara, R$72 mensais. Então, resumindo, a mulher que opta por ter o MEI, primeiro ela precisa faturar até R$6.750 por mês, e ela vai ter uma despesa mensal de 5% do salário mínimo, que deve girar em torno aí de R$60. Isso aí. Aí o que vai mudar o preço é a categoria da atividade. Se é comércio, se é serviço, mas o máximo hoje, atualmente, é R$72. E ela pagando isso por mês, o que ela tem direito como MEI? Isso, mais uma possibilidade, né? Atualmente os autônomos trabalham de uma forma totalmente irregular e ele acaba também ali não se legalizando através dos benefícios que ele pode contribuir em bem próprio, não só para ele, como os seus dependentes também. Então, o MEI, além, né, de dar essa legalidade, de passar mais seriedade, porque você consegue prestar serviço para outras empresas, você consegue fazer venda dos seus produtos, você consegue emitir nota fiscal. Então, o MEI, ele te dá uma legalização tão grande, né? E já de cara ali te mostra mais seriedade sobre o seu negócio. Você também garante os seus benefícios dentro da Previdência. Então, hoje em dia as pessoas têm muitas dúvidas. O MEI aposenta? Sim, o MEI aposenta. A única coisa que é diferente é porque tem que ser por idade. Ele não consegue aposentar só por tempo de contribuição. Tempo de contribuição, é por idade. Por idade. Qual é a idade? Hoje até mulher é 62 e homem 65, se eu não me engano. Mas se eu tenho 50 anos, eu abro o MEI, daqui 12 anos eu consigo me aposentar. Consegue, isso. Você já tendo a idade e o tempo de contribuição, que aí você acaba tendo que cumprir as duas regras. E a pessoa se aposenta conforme conforme o que ela fatura ou em cima do salário mínimo? Em cima do salário mínimo. Tá. Então, pagar o MEI é uma garantia. É uma garantia de aposentadoria. De aposentadoria em cima do salário mínimo da época. No máximo, um salário mínimo da época. Isso. E não só a aposentadoria. Ela garante também auxílio maternidade, caso ela necessite. Sim, afastamento também por motivos de saúde, né? O que ela vai precisar cumprir é só o tempo de carência. Porque isso também é um ponto muito importante, né? A mulher, às vezes, ela fica não enrolando, né? Mas postergando. Enrolando sim, falando Jéssica. Uma palavra mais bonita. Vamos falar aqui a verdade. Mulher, para de enrolar e se legaliza logo. Pra ontem. Você só tem a ganhar. Olha tudo que a Jéssica falou aqui. Você vai ter direito... Qual o maior medo da mulher na hora que ela começa a empreender? Ela tem medo de não conseguir se aposentar. Ela tem medo de quando ela estiver doente, ela não ter um respaldo financeiro. Ela tem medo de quando ela engravidar, ela não conseguir receber o auxílio maternidade. Olha o MEI trazendo tudo isso para você.
E você ainda está escolhendo trabalhar na ilegalidade. Procura a Jéssica que ela vai resolver esse problema para você, tá? Isso mesmo. Tá? Sim. Então ele garante muitas coisas, né? E ele tem o direito, e ela garante aquilo para dependente também, né? Auxílio morte, a família fica com o valor. Então todos os benefícios da Previdência, que você teria, né? Estando no regime seletista, você tem através da CLT, e além do mais, você ainda recebe o benefício de pagar muito menos do que você pagasse aquele carnezinho, né? Porque se for, né? Hoje em dia as pessoas vão na papelaria ainda, né? Compra aquele carnezinho manual, da contribuição de autônomo, né? Isso aí. E quanto que é a contribuição para um salário ali? A contribuição não pode ser menos do que 11%. Então, ela vai pagar já de cara R$176. Matemática pura. Isso aí. Se você não se regularizar e você quiser fazer tempo de contribuição, você vai ter que comprar o carnezinho, o famoso carnezinho RPA, né? RPA, você tem que pagar 11% em cima do salário mínimo. Isso. Que dá R$176. Isso aí. Se você se transforma em MEI, fica regular, certinho ali todo mês, você vai pagar no máximo R$72. Ou seja, contra números não há argumentos, né, Jéssica? Infelizmente ainda existem também, né? A verdade, a partir da pandemia, né? Em 2020, houve um crescimento absurdo. Então, atualmente, são mais de 15 milhões de CNPJs MEIs ativos no país. Quase 10% da população. Exatamente. Né? E com esse crescimento, existem sim também aquelas pessoas que se aproveitam para pagar o INSS em cima disso. Mas é um crime, então se você não empreende, né, é visto como um crime você pagar dessa forma. Só que, por conta da tributação do país, as pessoas vão procurar a legalidade mais barata, né? Mas em qual caso a pessoa pagaria o MEI sendo que não empreende? Acontece para efeitos de aposentadoria mesmo, né? A pessoa, às vezes, é dona de casa, ela não tem nenhum tipo de serviço. Às vezes tem aquela pessoa também, eu tenho algum outro tipo de renda, mas eu não quero trabalhar de forma ativa, e ela vai ali, abre um MEI, porque ela consegue, né? Só para ela pagar mais barato. Porque dessa forma já é visto errado. O MEI, diferente dos outros enquadramentos, você paga a contribuição sem precisar emitir nota fiscal, Exatamente. É isso? O MEI atualmente ele não é obrigado a emitir documento fiscal quando ele faz qualquer tipo de serviço ou venda para pessoa física. Ele tem uma taxa fixa mensal. Ele não paga o imposto em cima das notas, se caso ele precise emitir. Na verdade, o MEI ele só vai começar a emitir nota quando é para pessoa jurídica, né? Porque a própria pessoa jurídica vai pedir esse documento para comprovar a saída do caixa dela ali, né? Então, por ele não ser obrigado a emitir documento fiscal, o MEI não é obrigado a ter uma conta, né, separada ali, PJ, aberta. Então, isso acaba que a pessoa consegue fazer a abertura, né, e pagar a guia por fora ali. Quais são os segmentos do empreendedorismo, assim, que você pode dizer que, assim, Keila, esse aqui a pessoa já tem que, se está fazendo isso, já pode começar já a pensar, se não faz, já pode começar a pensar em fazer o MEI. Quais são, assim, e quais não podem também? Então, começando os que não podem, são todas aquelas atividades que existem algum órgão de classe por trás. Né? Então, só exemplo. Contador, nós temos o CRC, o advogado tem a OAB, o médico tem o CRM, os dentistas tem o CRO, né? Então, se você tem uma formação e tem uma entidade de classe por trás de você, não pode ser MEI. Não pode. E aí seria, na verdade, principalmente para aquele tipo de segmento onde as pessoas trabalhavam mais informalmente. Aquela mulher que faz o bolo em casa. Exatamente. Confeitaria, salão de beleza. Vamos botar aí mais o quê? Estética, né? Agora as meninas que mexem com sobrancelha, com cílios, limpeza de pele, isso todas elas já abrindo ali, para ela também começar a entender como que funciona todo esse processo, né, do CNPJ, do empreendedor, entender a separação da pessoa física e jurídica. Então, todos esses segmentos eu acho que são também os maiores hoje que eu observo. Né? A pessoa está fazendo um bolo em casa ali, às vezes com a forma, começa a empreender para ficar mais perto dos filhos, então às vezes ela começa a fazer dentro de casa. E hoje eu tenho muitas clientes confeiteiras, né? E elas ficam com aquela dúvida, mas será que eu preciso legalizar? Eu preciso de alvará? Não preciso. Na verdade, hoje o MEI ele não precisa mais de alvará para trabalhar.
né? Ele só que precisa verificar a atividade dele, quais são os outros órgãos de legalização. Sim, por exemplo, a alimentação, você precisa vigilância sanitária. Exatamente. A depender da situação, até Ministério da Agricultura. Mas aí eu já acredito que são para empreendimentos maiores, Na né? verdade, não. Depende da comunicação da prefeitura mesmo. Se ela achar necessária, porque vamos dizer que a pessoa faça salgadinho em casa, ela tem descarte de óleo. Então, né, onde que está indo? Então, ali o meio ambiente tem vai até cobrar, o meio ambiente. entra também. E dependendo da atividade, corpo de bombeiro. Só que o bom, né, do MEI, mais um benefício, é que a forma da abertura dele e a legalização enfrenta muito menos burocracia. Sim. Então, você não paga taxa para legalizar. Você vai pagar uma taxa ali de 5, 6 reais para abrir um protocolo na prefeitura. Mas você consegue o documento bonitinho, né? E eu falo sempre para todos esses segmentos pensarem na prospecção de crescimento. É isso. Né? Então, hoje tenho clientes que são confeiteiras que começaram a vender para supermercados. Então, ela precisa ter vigilância sanitária. Ela precisa ter ali o CNPJ. Tenho cliente minha que ela vende hoje para o Banco Bradesco, faz kit para os funcionários. Então, ele vende brownie. Que ela não venderia se ela não tivesse legalizado. Jéssica, você falando aí, eu vejo que o MEI deu voz ao pequeno empreendedor. Mais do que um simples, mais do que outra categoria, porque isso veio para fazer com que ele seja enxergado. Exatamente. Que antes ele era um autônomo. Quantas vezes a pessoa tem vergonha de dizer, eu sou autônoma? Não, você é empresário. Sim. A partir do momento que você se regulariza, que você cumpre com as suas obrigações fiscais, tributárias, você é um empresário. Exatamente. É uma mensagem importante que o MEI traz por trás, né? É que a partir de agora você é um empresário. E para ser empresário, quando cresce as obrigações, também crescem junto as oportunidades. Exatamente. Até quando você vai preferir ficar vendendo aí no 1 a 1, ao invés de poder fechar um contrato, como, por exemplo, a sua cliente aí fechou kits para entregar para um banco, poder vender direto para um supermercado. Se você não pensa em se regularizar, em se organizar, você está mandando um recado assim, eu não quero crescer. Exatamente. E depois não reclama. Se você não se organiza, depois você não pode reclamar que você não cresce. Isso, verdade. Não é verdade? Totalmente. Jéssica, então assim, qual o momento exato que a mulher tem que decidir que ela tem que abrir o MEI, não dá para passar mais aquilo? Qual é o momento exato para ela? Olha, primeiro de tudo, né, eu escuto muito das minhas clientes, mas eu tenho medo. Acho que o medo não pode existir quando você tem a sede de empreender, né? E eu acho que o empreendedor, ele tem uma inquietude dentro dele, né? Então, a partir do momento que você sente aquela inquietude, você quer fazer acontecer, é o momento de você abrir. Até porque você tá sem um tipo de contribuição, você não tem nenhum tipo de benefício. Então, você não está perdendo dinheiro abrindo o MEI. Né? Você não tem uma taxa ali, você consegue começar a entender o seu empreendimento, começa a entender, de fato, sou empresária. Isso. Então, eu acho que o MEI, ele é importante no início. Tive a decisão, abrir o CNPJ e dali começar a entender as suas obrigações, os seus direitos, e dali você dá start para legalização, para você saber o que você vai precisar e não vai precisar. Então, eu acho que o momento é quando você, de fato, determina, eu quero fazer mudanças na minha vida. Né? Então, é não demorar e abrir. Tá? Porque também o MEI pode ser baixado a qualquer momento. Né? Então, quando eu falo sobre isso, é porque a pessoa às vezes tem o medo de iniciar, mas ela fica com medo daquilo não dar certo, e se não der certo, eu falo, né? Você vai ficar esperando a vida trazer o que vier, ou você vai atrás da vida que você quer. Então, corre atrás, abre, não deu certo, fecha, mas você teve aquele tempo de contribuição. Sim. Né? E hoje eu escuto, já aconteceu de algumas pessoas me procurarem, ela já está no ramo há 3 anos e sem contribuição. Poderia estar contribuindo, né? E já, exatamente, já perderam os benefícios também, já teve casos, né? Eu tive uma filha, nem sabia que eu podia, eu não peguei o benefício. Então, falta de informação, falta de né, informação, Jéssica? exatamente. A mulher, quando começa a empreender, ela precisa buscar muita informação, porque perde-se muita oportunidade por falta de informação, por falta de buscar, de ter esse desejo de entender. A busca do crescimento, ela traz essas informações pra gente. Exatamente. A mulher que quer crescer, que assiste um podcast como esse, que pesquisa, que ao invés de ficar olhando coisa
à toa na internet, está ali acessando páginas como a sua, buscando conhecimento, ela só ganha. Só ganha. E a gente tem que nortear a nossa forma de pensar para isso. O que eu vou aprender hoje que vai impactar positivamente no meu negócio? Isso mesmo. Né? Ô, Jéssica, me fala uma coisa. Sim. Quando a pessoa trabalhou, por exemplo, eu trabalhei 20 anos de carteira assinada, tive minhas contribuições, mas agora eu quero empreender. Se eu abro o MEI, isso aí é dúvida, eu já ouvi de pessoas que se eu abro o MEI, eu perco essa contribuição, eu começo a contribuir do zero. O que acontece quando eu abro o MEI com tudo que eu já contribuí para a Previdência Social? Então, é uma dúvida muito recorrente, né, quanto a isso. Mas, na verdade, a partir do momento que você abre, você só vai dar continuidade na sua contribuição. Então, você não perde, isso vai ser somado ao seu tempo de contribuição. Então, eu tinha um MEI antes e agora eu sou regime seletista. Eu perco o MEI? Não, vai somar o seu tempo de contribuição. Mas eu era CLT e agora eu abri um MEI. Eu perdi o tempo, o do MEI para frente não vai contar? Só vai contar? Não, vai somar. Então, ele vai somar, você não perde. E o que vai acontecer é a diferença na questão do valor. Que às vezes ali na CLT você pode estar com um recolhimento um pouco maior e a partir do MEI o seu recolhimento é em cima de um salário mínimo. Mas quando eu aposentar, vai ser uma média. É uma média de cálculo, exatamente. Ou seja, o MEI não vai te atrapalhar a aposentar, mulher. Pelo contrário, ele vai te ajudar e vai ser complementar. Isso aí, você não vai aposentar se você não abrir. Exatamente. Outra dúvida. Quando a mulher abre o MEI, ela tem um CNPJ. A partir dali, conta em banco. O que ela precisa fazer para se organizar fiscalmente ali com relação à conta em banco? Tá. Então, com relação a isso, como eu disse, né, o MEI, ele não existe uma regra, uma lei que obriga ele a ter uma conta PJ. Porque o MEI, ele é um empreendedor individual. Natureza jurídica. Falando sobre natureza jurídica, é um termo mais técnico, né, mas eu gosto muito de trazer essa explicação. Por quê? O MEI, ele é um empresário individual. Então, você está trabalhando ali, você está trabalhando de acordo com a sua persona física. Mas você tem um CNPJ, são coisas distintas, né? Então, tem a pessoa jurídica e a pessoa física. Se você ficar trabalhando, recebendo sempre ali os seus valores, né, os seus ganhos dentro só da sua pessoa física e não quer abrir uma conta PJ, Jéssica, eu posso trabalhar dessa forma? Pode. Porém, você está correndo o risco de ser tributada em até 27,5%. Nossa, que né? diferença. A diferença, eu digo que já é a escala mais alta, né, hoje do imposto de renda. Então, de acordo com o valor que você receber, você está ficando ali passível de fiscalização para cobrança mais alta. Só que você tem um MEI. Então, por que não abrir uma conta jurídica? Essa conta jurídica, ela vai te trazer N benefícios. Quais são elas? Né? Primeiramente, eu sempre aconselho, não quero custos, Jéssica. Gente, conta digital. Hoje temos diversos bancos que trabalham com contas digitais que vão ser facilitadores para o seu negócio, né? E eu falo desde a loja que começa a vender, eu falo, né, a pessoa sacoleira, né? A pessoa fala, mas eu sou sacoleira, mas você é uma empresária, né? Você não está deixando de ser uma empresária sendo sacoleira. Então, com isso, a pessoa pode abrir ali, separar a conta, porque no MEI ela já tem uma regra tributária de pagar, né, ter o direito de ganhar até R$81 mil, porém ela consegue ter um desconto, né, dentro da categoria da atividade dela. Então, com isso, o CNPJ paga muito menos imposto. Já vai estar pagando uma guia fixa, né? Você tem no máximo ali de R$72. Aí você vai ficar correndo o risco de ficar rodando todo o dinheiro na pessoa física. Então, a importância da abertura da conta é para primeiro te posicionar como empresária mesmo, de fato, e vai te posicionar também como dentro do ambiente de segregação dentro da Receita Federal. Só que a Receita Federal, ela entende você, pessoa física e jurídica, uma coisa só. Então, tenha cuidado. E acesso a crédito? Quem tem CNPJ tem acesso a um crédito melhor, pode, por exemplo, entrar aí com algum pedido em algum banco do governo. Qual a oportunidade que tem de diferente para eu ter uma conta PJ e uma conta pessoa física? Tá. A conta PJ, primeiro, ela vai te ajudar a separação das despesas, ficar mais claro ainda para o governo. Opa, importantíssimo. Né? Então, você movimentar ali na PJ
CNPJ, seu aluguel, luz, telefone, na hora de apresentar a sua persona física para a Receita, ela vai entender de fato, poxa, a Receita já sabe que 81 mil no anual não é o que você ganha, você tem suas despesas para pagar. Mas se você ficar misturando tudo ali, conta física, né, não tem como a gente separar, fica mais difícil, fica até mais escondido, né, não fica tão claro. Então, tudo na PJ é melhor, e da PJ você vai tirar o seu salário, né, que é o Prolabore, que é muito importante a mulher empresária saber tirar o seu Prolabore, né, é um ponto importante também. E a conta, o CNPJ hoje, ele vai trazer N benefícios também agora, né, já voltando para o lado do governo. O governo atualmente ele tem um projeto que é o PRONAMP, né, que é o empréstimo a microempreendedores, só que não só para MEIs, para Simples Nacional também, que a taxa de juros é 0,99, ela é super baixa. Só que para um MEI, Jéssica, mas o MEI pode? Pode. O MEI com mais de 1 ano de CNPJ consegue fazer essa avaliação dentro do banco. Então, você imagina, se você não tem uma conta PJ, você não movimenta nada. Então, como que você vai poder tentar esse benefício? Sim. Você não vai... mas eu tenho um MEI, eu quero pegar pelo meu CPF. Não, você não vai conseguir, porque ele é lidado apenas para pessoas jurídicas, né? Então, por isso, ter a conta jurídica e se filiar a um banco que também acredite nos seus sonhos, né? Eu gosto de falar isso muito, então procure um banco que você sente mais segurança, que você tenha ali mais afinidade com a questão dos gerentes, e vai te ajudar muito a movimentar também esse crescimento e entender que esse empréstimo, né, que você vai conseguir, o Pronamp está ativo, inclusive, tem muitos empreendedores pegando, entender que ele é um investimento na sua empresa. Ele não é um investimento na empresária, tá? Por favor. Exatamente. Porque com essa divisão de contas aí, tem que dividir tudo. As suas despesas pessoais na sua conta pessoal. Vai sair do Prolabore. E do Prolabore. Isso aí. Mas é possível a pessoa que tem MEI fazer essa divisão, Jéssica? Na verdade, é a gestão, né? Isso que é o início de tudo. Então, primeiro de tudo, eu sempre falo para sentar, né? A parte mais da gestão financeira, né? A pessoa entender ali seus custos fixos, seus custos variáveis, dentro do custo fixo, colocar o seu Prolabore ideal, o Prolabore que a empresa vai conseguir te pagar. O que é Prolabore? Prolabore é o salário que o empresário ganha por trabalhar pela empresa. Pausa. Mulher, o que você fatura não é o seu salário. Não. Repete comigo. O que você fatura não é o seu salário. Dentro do que você fatura, você tem que tirar todos os seus custos, as suas despesas e o seu Prolabore, que aí sim é o seu salário, e o que sobra é o seu lucro, que pode ser reinvestido na empresa ou retirado por você mesma, que é a única sócia. Então, sai dessa de achar que tudo que você fatura, esse é o primeiro passo para você quebrar o seu negócio, é não saber dividir o que são as despesas da sua empresa e as suas despesas pessoais. Né, Jéssica? Exatamente, falou perfeitamente, tá? Não existe, 100% de lucro não existe. Não existe, né, Jéssica? Como eu ouço isso, meu Deus do céu. É muito importante aprender a precificar, muito importante aprender a desenhar, né, ali o seu projeto. Nós temos também dentro temos uma empresa, né, de gestão financeira onde a gente ajuda os empreendedores a fazer essa precificação. E isso é uma coisa que eu vejo, né? Às vezes a gente senta ali para conversar, mas essa embalagem, essa tagzinha, esse adesivo que você cola aqui, mas tem que colocar isso? É tão barato, isso? Não precisa colocar. Não, mas é 1.000 unidades, vem 5.000 unidades, eu pago R$20. Eu falei, mas tem que estar na precificação. Sim. Né? Isso vai mexer com o seu salário, ele vai mexer, eu costumo dizer, né, que nós temos faixas de produto, você precisa incluir ali a porcentagem de lucro em cada item, não é todo item que você tem que botar muito lucro. Então, é muito bom você definir isso, porque aí você consegue, sim, tirar o seu salário sem fazer bagunça na empresa, sem sangrar o caixa. Exatamente. E Jéssica, eu acho que é por isso que a gente tem uma sensação, que existe uma sensação muito ruim da empresária, aquela sensação assim, eu vendo, entra dinheiro e no final não tem dinheiro. O que está acontecendo? Para onde está indo? Isso pode estar erro de precificação, isso pode ser essa questão de fazer saques desordenados o tempo inteiro, recebeu de alguém, vai lá, coloca no bolso, compra o pão de casa, compra o lanche para os filhos, dá para o filho levar para a escola, e no final das contas você não sabe. Para mim, assim, não existe sensação pior
dentro do empreendedorismo do que você trabalhar e no final das contas você não vê o dinheiro. Nossa, Como que a mulher pode fazer, Jéssica, aí, através de um planejamento financeiro, do que você está falando aí, para que ela tenha essa visão de faturamento, de lucro, de despesa? Como que isso funciona dentro da sua área? Então, a primeira coisa que eu falo é entender e parar de procrastinar essa organização. Na verdade, não negociar o inegociável, não existe. Você precisa fazer uma reunião com você sempre, toda semana que seja, né? E essa reunião, ela vai acontecer como? Você vai enxergar os seus custos variáveis, o que você está fazendo sangrar, que são esses pequenos gastos. Eu costumo dar até dica, né, para as minhas clientes. Tem um ferrinho que vende na papelaria, né? Eu falo, gente, pede notinha de tudo, enfia tudo ali. Não tem tempo de fazer? Enfia tudo ali e depois, no final do dia, você vai fazer uma reunião com você e vai anotar tudo. Isso vai te ajudar a evitar gastos desnecessários. Primeiro ponto. E ali, você fazendo essa reunião com a sua empresa sempre, você vai conseguir tabelar os seus custos fixos, você vai conseguir identificar, às vezes são coisas poucas, né? Vou dar um exemplo, conta de celular, né? Às vezes tá ali, a gente botou R$39,90, hoje você vai olhar, tá 100. E é uma coisa, é culpa sua mesmo, porque você não ligou, você não tirou um tempo ali para fazer uma negociação, né? Ah, eu tô comprando material aqui para fazer bolo, não, aqui, eu vou todo dia ali, vou ali. Só que você esquece de precificar, esquece de ver se aquele fornecedor, às vezes tem um outro fornecedor que vai te vender muito mais barato. Ah, não, mas é porque eu gosto dele, é porque ele me ajuda, porque eles são... Tá, mas você já conversou com a sua empresa para ver se ela tá aguentando te pagar isso? Né? Então, a gestão financeira para ajustar isso tudo, e ali você vai conseguir ajustar e conseguir identificar quanto que você está tirando de salário também. Porque, às vezes, eu escuto muito, tá? Ah, Jéssica, eu quero tirar 4.000 de salário, mas eu tenho aluguel, luz, telefone, tá, vamos colocar tudo aqui. Eu chamo que é o ponto de equilíbrio. Isso. Né? Você precisa achar o ponto de equilíbrio do seu negócio. Que é o mínimo que você tem que faturar por mês para o seu negócio sobreviver. Isso, exatamente, e pagar todas as contas. Ponto de equilíbrio não é lucro e nem prejuízo. É pagar tudo e conseguir repor o que você precisa repor. Sim. Não é comprar o que dá para comprar. É comprar, o ponto de partida. É o ponto de partida. Então, com isso, você vai conseguir ter uma definição, né? Em quantas horas você está trabalhando por dia, quantos dias dentro do mês e qual é o seu valor por hora. Então, ali você consegue determinar, olha, eu preciso ganhar R$70 por hora para eu cobrir tudo que eu preciso. E isso eu falo muito porque acontece, ainda mais nós, né, que somos mulheres, nos cobramos muito. Né? Então, às vezes, só fica naquela rotina de trabalho e não vê o dinheiro porque a gente só vai apagando incêndio. E ali, às vezes, num dia, né? Hoje eu ganhei R$800, mas o seu ponto de equilíbrio era 400. Então, você já ganhou 2 dias, né, da sua semana. E aquele outro dia que você não ganhou, você ganhou 200, 300, você já quer desistir, você já quer abandonar. E você tá com o seu ponto de equilíbrio certinho, né? E você entender isso também vai te ajudar a ter mais perspectiva e criar estratégias de melhoria de ganho para sua empresa, né? E uma dica até que eu dei para uma cliente minha, um caso, ela era da área de faz sobrancelha, né? E nós sentamos para fazer esse ponto de equilíbrio dela. E ela falou, não, acho que 2.000 dá para pagar as minhas contas. Eu falei, não, você acha? Mas é seu cartão de crédito? Não, isso daí, não, é sua conta, né? Mas aí tem coisa da empresa lá também. O mínimo não deve ser ignorado, né? Não. Isso acontece até com a gente, assim, frequentemente. É aquela coisa, quero economizar na energia, na conta de energia da minha casa, conta de luz, né? Mas aí deixa a luz da sala ligada, não, mas é só a luz, só o quarto que não, tem que desligar tudo. Porque tudo é uma torneirinha com vazamento. No final, gotinha, no final do mês vai fazer diferença. Exatamente. Então tem que apertar todas as torneiras, se você quer reduzir custos, se você quer ver mais resultado, porque muitas vezes o nosso problema não é vender mais, faturar mais. O nosso problema é ajustar as nossas contas. Porque quanto mais você fatura, mais você gasta. É diretamente proporcional. Quanto mais eu faturo, maior é o meu custo, variável principalmente. O meu custo fixo ele vai ser ali independente de quanto eu faturar. Mas a gente acaba não olhando para essas coisas pequenas e você vai vendendo. Esse mês vende X, esse mês vende 2X. E você vai olhar, não está sobrando dinheiro para você.
Por quê? Porque você cresceu sem olhar o que você poderia cortar. Não fez a reunião com a sua empresa. Não fez a reunião com a sua empresa, não fez a reunião com você, não entende qual é o momento certo e qual é a função certa que você precisa contratar. Exatamente. Se você é MEI, você já pode ter uma pessoa com você. Então, o que essa pessoa que você vai contratar vai te ajudar? Onde essa pessoa vai te ajudar a reduzir despesa ou a vender mais? Exatamente. Existem Isso aqui é pra gente... Todo empresário precisa saber disso. Existem dois motivos pelos quais você precisa contratar uma pessoa. Uma é para reduzir o seu tempo no operacional. Exatamente. E outra é para fazer você... para ajudar você a vender mais. Se perguntou, eu vou trazer uma pessoa para cá, ela vai me ajudar. Qual desses dois pontos essa pessoa vai me ajudar? Ela vai me tirar de trabalhos operacionais que não me deixa vender? Ou ela vai vender mais pela minha empresa? Responder uma dessas perguntas, ok, pode contratar. Porque você trazer uma pessoa simplesmente para não te dar resultados finais, não faz sentido. Só vai aumentar mais despesa para você. Então, essa é uma pergunta que você precisa fazer, mulher, antes de pensar em contratar alguém. Isso aí. E por falar em contratação, primeiro, qual é o regime que um MEI pode contratar alguém? Regime? Eu sou MEI, eu posso contratar CLT? Sim, normal. É o mesmo regime. Ele tem os mesmos direitos, aquele funcionário. Você vai pagar a mesma porcentagem de imposto de uma empresa. Porque assim, na verdade, o MEI, as pessoas acham, eu falo, o MEI não é empresa, né? A gente já ouviu. O MEI não é empresa. O MEI é uma empresa, só que o MEI é um CIMEI. Ele é um Simples Nacional simplificado. Mas as regras dele é como se, de pagamento, vamos dizer, né, dentro da CLT, é igualzinho uma empresa do Simples Nacional. Entendi. A diferença é só seu faturamento. A responsabilidade tributária, pagar imposto, ir para dívida ativa, cobrar em cartório, é a mesma coisa. E eu falo, abrir um CNPJ, não abandone seu CNPJ, porque ele vai te dar a dor de cabeça de um empresário de grande porte. Né? Ele não é... A pessoa fala assim, não, tem um lá, né? Eu já ouvi. Não, tem gente lá, ganha acima desse valor, não dá em nada. Daqui a pouco ela recebe uma intimação. Aí, né? E agora? O que eu faço? E questão salarial, ali, fazendo o cálculo é muito claro, mas assim, questões salariais. Se eu sou MEI, eu posso contratar uma pessoa pagando para ela até qual valor? Tem teto para isso? O teto é até verdade, não pode ser menor do que um salário mínimo, ou o teto da atividade que você está contratando aquela pessoa ali, né? Então, uma secretária, você não pode ultrapassar o valor de uma secretária, da atividade dela. Mas também não faz muito sentido você contratar uma pessoa que ganhe mais do que um salário do comércio, vamos botar assim, né? Sim. Porque o salário mínimo do comércio, ele tem uma variação. Se você tiver um espaço dentro de um comércio da cidade, você é obrigada a seguir a regra daquele sindicato. Sim. Então, tem que ter... Fica meio sem sentido. A mesma coisa você abrir um MEI e declarar que você não ganhou nada. Você pode faturar, é 6.750. Você vai contratar uma pessoa pagando um salário mínimo. Você já vai pagar aí cerca de 30%, 40% de imposto sobre esse salário mínimo. No final das contas, a conta não fecha. Não fecha, fica estranho. Fica estranho. Mas, se for preciso contratar, é importante contratar. Sim. Porque essa pessoa vai te ajudar a fazer uma migração para um regime que você pode faturar mais. Exatamente. E aí, Jéssica, vamos entrar em outra coisa assim, que eu vejo muito. As pessoas com medo de sair do MEI porque vão faturar mais. Quebra essa crença aqui pra gente agora, Jéssica. Pelo amor de Deus. Eu pago pouco imposto no MEI, eu quero ficar no MEI. Eu costumo dizer, né, ainda mais quando eu faço os fechamentos dos meus clientes de grande porte, né, ali na internet eu compartilho. Você gostaria de pagar essa guia? Às vezes é uma guia de 50 mil, 20 mil... Claro que não. Deus me livre. Muito imposto. Né? Alô, olha só. Você não quer crescer, empresária? Pagar muito imposto é sinal que você está faturando mais. Então, nas suas orações, coloca assim, eu quero pagar 1 milhão de imposto. Aí. Porque o imposto é proporcional ao que você fatura. Exatamente. E saiba, nunca vai ser maior do que o que você fatura. Só se você trabalhar errado e ficar cometendo aí equívocos, né? Vamos chamar de equívocos nesse meio, que vai levar você a sofrer alguma sanção tributária e vai ter que pagar algum tipo de multa. Sim, uma penalidade bem grande. E penalidades, né? Ô, Jéssica, vamos agora pro outro lado. Sim. Contratar MEI para trabalhar nas nossas empresas.
Agora a gente está indo para o outro lado. Sim. Você que não é MEI, está contratando MEI, uma pessoa MEI. Como contratar, pode contratar e como se proteger nessas situações. Isso aí, exatamente. Bom, novamente eu volto lá na pandemia, né, 2020, as pessoas começaram a se movimentar muito com a relação né, não só sobreviver, e sim viver. Então, eu vejo o crescimento dos empreendedores, dos MEIs, exatamente pós-pandemia. Então, tem muitas pessoas hoje que trabalham por conta própria, né? Muitas pessoas não querem mais estar no regime seletista, pelo simples fato que a pessoa não quer mais ter aquela exclusividade com aquela empresa. E até porque ela consegue, às vezes, trabalhar para você ali. Eu costumo dizer que a CLT, ela vai te cobrar ali 8 horas e 45, né, por dia, dentro do seu segmento. E, às vezes, você entregando 4 horas do seu dia para uma empresa, você vai ganhar mais do que você estando ali dentro do regime e a sua entrega vai ser incrível, né? Só que, muitas das vezes, a pessoa quer entregar 4 horas ali, 2 numa outra empresa e mais 1 hora em outra. Então, por isso, tem crescido muito também, né? Não só empresas querendo contratar esses MEIs, como também, né, pessoas autônomas que na verdade saíram da CLT e querem trabalhar somente como MEI. Sim. Né? E também por conta agora da facilidade de trabalhar através do home office, né? Então a pessoa busca mais a qualidade de vida. Agora, se você hoje é empresário, eu vou, ao invés de contratar na CLT, eu quero contratar como MEI. Isso geralmente é visto como um crime se você quiser cobrar horário, né, carga horária, entendi. Você quer cobrar uniforme, você quer cobrar, né, resultados da pessoa, isso você está querendo que a pessoa tenha uma exclusividade com você. Então, nesse ramo, tá errado, você querendo contratar ela como MEI, você tem que contratar ela como seletista, porque ela vai ter os seus direitos garantidos. Agora, se você, né, teve ali a conversa, você vai trazer essa pessoa como MEI, ok, você tem que ter um contrato de prestação de serviço entre vocês, né? Então, é preciso, sim, ter esse contrato. Hoje, inclusive, no escritório, a gente fornece esse contrato entre as partes, primeiramente para garantir os direitos do contratante e da contratada, né? E ali você vai explicar e discriminar todos os combinados entre vocês. Então, ali a pessoa já não tem um vínculo empregatício com você. Então, você tem que entender que um dia, se ela não for trabalhar, ela não te deve nada. Ela é um prestador de serviço, ela tem que te fazer apenas entrega do que vocês combinaram no contrato, né? E ali, não sei, é a pessoa que vai ser responsável pelo pagamento do imposto dela, ou se você vai ser responsável, tudo isso tem que estar detalhado em contrato, tá? Até porque as pessoas têm procurado também essa facilidade, porque geralmente, novamente, né, contabilidade, número, matemática. Se você for contratar hoje um funcionário, vamos botar um salário do comércio, eu vou falar da minha região, né, que é interior, 1.490, que é o salário do comércio, aquele funcionário, ele não vai te custar 1.490, ele vai te custar 2.300 por mês, né? Então, geralmente, às vezes a pessoa, quanto que custa se eu quiser contratar? Sim, ele não custa 1.490, ele vai custar 2.300. Mas por quê? Porque você tem que pagar férias, 13º, multa de 40%. Às vezes não foi legal o trabalho, você vai querer demiti-lo, você precisa ter dinheiro em caixa para fazer essa demissão. Ou a pessoa às vezes não gostou da sua empresa, né, não compactuou com as suas culturas, ela vai querer sair, ela tem 10 dias para ela receber, e se você não tiver isso em caixa? Então, por isso, o custo do funcionário hoje, né, para as empresas, é muito maior. Né? Então, tá havendo sim essas análises por conta desses motivos. Você pode contratar? Pode. Eu acredito que a empreendedora, né, que começa como MEI, às vezes você precisa de um braço ali, vamos dizer, uma confeiteira. Eu preciso de uma pessoa aqui comigo, 2, 3 horas, 4 horas por dia, ela vai conseguir me adiantar a vida para você vender mais. Então, você pode contratar ela sim, mas tem ali o contrato, seja claro que não existe vínculo empregatício, mas entenda, a pessoa não foi trabalhar, tudo bem, você não pode cobrar nada dela. Tá? Então, eu posso contratar alguém como MEI. Pode. No entanto, eu preciso ter um contrato com tudo isso muito bem detalhado. Essa pessoa tem que assinar. Eu não posso fazer exigências de horário para chegada e saída, uniforme. Eu contrato entregas. Isso aí, exatamente. Eu contrato entregas. Se essa entrega tiver uma natureza de data, de horário, isso aí eu posso cobrar, mas eu não posso cobrar o tempo que essa pessoa vai se dedicar para fazer aquilo. Exatamente. Você não pode cobrar um horário comercial
comercial para uma pessoa, todos os dias dentro da sua empresa, usando uniforme, cumprindo, saindo para almoçar. Que aí você está indo contra a regra do Ministério do Trabalho. Empresa. Você está correndo um risco ali. Então, não é só uma questão de natureza de trabalho. Não, como é a lei da terceirização, né? No MEI, você tem que... Você não pode exigir de alguém que você contrata como MEI horários e como um CLT. Sim, exatamente. Metas também não. Então, as metas, se tiver ali uma condição de comissão, né, entre as partes, ou às vezes uma parceria que acontece entre vocês, tudo bem. Tem que estar tudo no contrato. Tudo no contrato. E esse contrato tem uma questão de período, de máximo de duração? Como que funciona? Não, ele não tem. Assim, geralmente eu sempre aconselho não fazer mais de 6 meses, né? E vir renovando ele. Porque, às vezes, ali em 6 meses ele já te entregou o que você precisava e você não fica preso, ele também não fica preso. Ou também você pode fazer em 1 ano. Isso é combinado mesmo entre as partes. Os dois estão de acordo, assinando o contrato, tudo certo. Tá. Ô, Jéssica, então, faturamento do mês, 6.750 por mês. E se passar disso, qual é o próximo passo? O próximo passo é você entender a necessidade do crescimento, né? Hoje existe um super limite, tá? Dentro do MEI. Então, você pode chegar até 97.200, né? 20% acima de 81 mil. Mas você vai entender a necessidade do ano seguinte, você ter que fazer esse desenquadramento, né? Você entender que você vai precisar passar para o ME, né, que a gente fala, que é o Simples Nacional. E ali no ME você só vai precisar entender que você tem mais burocracias junto a você. Então, você vai precisar registrar o seu contrato na junta, você já precisa ter alvará, você já vai pagar taxa, né, de publicidade, se tiver uma placa na frente da sua loja. Você já tem que começar a pagar taxas de legalização ali, conforme vencer a vigilância, vencer o corpo de bombeiro, porque isso tem tempo de validade, né, para refazer. A depender de qual é a natureza do negócio, da atividade, da atividade. Isso. E depois disso, ela entender que a partir dali, se ela for do segmento de comércio, inicialmente ela já vai pagar 4% de imposto. Ganhei X valor vezes 4 é do governo, tá? E se for prestação de serviço, vezes 6%. Esse imposto é fixo? Inicialmente. O Simples, ele inicialmente é fixo? Inicialmente, de acordo com os anexos, né? Dentro do Simples existem vários anexos, né? E esse anexo, ele vai variando de acordo com o seu faturamento. Então, eu posso dizer que até R$180 mil no comércio é 4%. Agora, até R$180 mil no serviço é 6%. E o porquê da diferença, porque você paga a prefeitura, né? Então, já vai uma porcentagem para lá, por isso essa diferença de 2%. Tá? Mas ele pode chegar até 32%. Aí você tem que ter um bom contador para não deixar você pagar isso que tudo. Eu ia falar, Jéssica. O MEI não é exigido um contador. Isso. O Simples tem exigência de contador? Pela legislação, já tem que ter contador. Não pode trabalhar sem contador. Tá. Ótimo. Então, vamos lá. Me explica aí, como que a mulher pode abrir o MEI? É fácil mesmo? O que ela faz para abrir o MEI? E depois você explica como que é o Simples. Tá. Então, o MEI hoje, para você fazer a abertura, você pode abrir dentro do portal do governo, do portal do empreendedor. Uma coisa que eu sempre falo, muito importante, vou falando para vocês, não abram o MEI jamais em algum portal que não esteja com a extensão do gov.br. Isso. Tá? Porque existem hoje, quando acontece ali, você joga abrir o MEI, vai vir logo de cara ali, portal do empreendedor. A pessoa vai ali. Aquele ali é um portal, você vai botar todos os seus dados, né? Existe hoje a lei de proteção de dados, você acaba expondo tudo ali e no final ele vai te dar um boleto para você pagar. Você paga, já aconteceu casos de ser um golpe, não ter nenhum CNPJ aberto no final. Ótimo, tá? Nossa, isso é uma super dica. Como também pode acontecer de ser realmente um site que vai abrir para você, mas o MEI, para você abrir ele de fato, você abre em 10 minutos dentro do portal do governo e você não vai pagar taxa nenhuma. Qual é o portal? Fala aí. Tá, é o portal do empreendedor, mas com a extensão do gov.br. Portal do empreendedor.gov.br. Esse é o certo. Esse é o certo, tá? Então, qualquer coisa que você... Quais documentos ela precisa para abrir? São os documentos hoje, o que está acontecendo. Antigamente, eram documentos básicos. Identidade, CPF, comprovante de residência. Só que você vai preencher os dados, você não precisa apresentar nada. E dali já sai o CNPJ.
tá? Legal. Mas aí em agora... 10 minutos. Hoje em dia Mulher, eu faço em 5. Tá esperando, mulher? Muito rapidinho, tá? Só que você pode agora, né, com a mudança que o governo começou a cobrar o gov.br, se você não tiver uma senha gov feita nível prata e nível ouro, você não consegue abrir. Então, agora, além de ter os seus documentos, né, o governo, na verdade, ele vem obrigando o brasileiro a ter esse cadastro. O que é o gov.br? É onde está tudo nosso lá, né? Até a questão das vacinas. Tudo. Agora tudo é amarrado. Só. Não existe mais nenhum brasileiro que possa se movimentar sem isso. Né? Então, o gov.br é uma cobrança e também um ajuste, né, dentro do país para ter todos os dados do contribuinte ali. Sim. E ter o nível prata, o nível ouro, é onde ele já vai fazer um reconhecimento facial, ele tem a sua digital comprovada, hoje a título de eleitor, ainda existe muito brasileiro que não tem biometria cadastrada. Então, o governo tem feito amarrações, né? Então, para você abrir um CNPJ, você tem que estar legalizado com relação a esses dados. E se a pessoa não souber fazer isso, ela pode procurar pessoas como você, que são experts em MEI, que você vai cobrar uma taxa dela, porque é o seu trabalho, mas no final das contas, vai valer muito a pena para ela, por tudo que a gente falou atualmente aqui. Eu costumo dizer, você consegue abrir ali no portal, mas você vai abrir e você não vai ter ali entendimento de todas as obrigações, direitos, a forma que você vai movimentar o CNPJ para te ajudar. Hoje, quando eu faço esse serviço, na verdade, eu chamo de consultoria de formalização. Então, caso vocês desejem abrir um MEI, tenham dúvidas de como fazer, às vezes fica com receio, né, ali de movimentar o CNPJ, vou botar meus dados, será que é o site certo, não é? Fica um pouco apreensivo. Hoje, lá dentro da JR, né, a contabilidade, que é um escritório, eu tenho um escritório de contabilidade, a nossa equipe está preparada, onde ela vai agendar uma consultoria comigo, tá? E ali você não vai só ter em 5 minutos. Eu vou trazer dentro de 1 hora e meia, um bate-papo, né, com a empreendedora, onde eu vou falar um pouco de gestão financeira, onde eu falo um pouco sobre direitos, obrigações, aonde tirar a guia, como tirar, qual site confiável, como movimentar mensalmente, como também hoje a gente consegue fazer gestão mensal para você desse seu empreendimento, né, onde eu acompanho o faturamento do cliente também. Então, eu falo que geralmente eu não só abro o MEI, né, eu venho e te preparo também para esse caminho do empreendedorismo. Perfeito. Mas você consegue fazer isso de forma ali, né, sozinha, sem pagar taxa nenhuma, se você estiver dentro do site correto. Muito bom, Jéssica, muito bom. Eu acho que quem ouvir aqui esse episódio, que tiver dúvidas sobre se regularizar, com certeza essa pessoa já vai correr para te achar. Então, deixa para mim, por favor, fala pra gente aí onde é que as pessoas te acham, o seu arroba da sua empresa, fala aí. Então, atualmente a gente está ali bastante no Instagram, né, movimentando, e foi uma coisa que eu falava, né, vou fazer o site, vou fazer uma página do escritório ou não, né, e hoje eu comecei a trazer conteúdo para MEIs, então caso você queira ter um MEI, você abriu, você quer acompanhar todas as mudanças de governo, o meu perfil JG Romualdo, né, que é ali dentro do Instagram, onde eu vou movimentar todas as informações para vocês, né, eu trago ali com clareza, às vezes até passo a passo, né, então ali o MEI precisa de inscrição estadual, precisa, e ali eu já desenho para vocês todo o passo a passo de como fazer, mas ali também dentro do link da minha bio tem o link que vai te direcionar diretamente para o WhatsApp da equipe, e ali nós vamos te ajudar a fazer toda a organização do seu CNPJ, seja MEI ou outra empresa de grande porte também, tá? Perfeito. Então, você atende MEI, atende Simples, atende lucro todas as... Lucro real, lucro presumido. Perfeito, tá? Perfeito. E você é mais que uma contadora, você é uma consultora, alguém que vai estar do lado do empreendedor. A gente fala muito de empresária da empreendedora, porque a gente fala para mulheres aqui. E eu sei que você também tem aí aí como propósito ajudar essas mulheres. E obrigada mesmo por esse conteúdo que você trouxe aqui para a gente. Esse é o propósito do nosso podcast, levar conhecimento para as mulheres, para que elas saibam... para onde direcionar o negócio, que elas queiram crescer e que, assim, crescer é possível. Sim. E crescer legalizado, crescer estruturado
não dá o trabalho que a gente pensa que dá. E no final das contas, é muito mais rentável você estar certinho com as suas coisas, trabalhando tudo certo. E, literalmente, para mim, estar certo com tudo é ter legalidade para crescer. Exatamente. Não é isso? Isso aí, poder dormir tranquila, né? É isso aí, querida. Então, vamos brindar aqui com a nossa canequinha por esse conteúdo lindo que a gente produziu aqui, que a gente toque aí e ajude muitas mulheres a avançar na vida profissional e nos seus negócios e crescer é nosso destino, não é? Com certeza. Gente, muito obrigada por você ter acompanhado mais um episódio do M Podcast. De agora em diante, os nossos conteúdos vão ser nessa pegada, nesse nível. Então, aprender a fazer gestão da sua empresa, do seu dinheiro, de tudo que ronda aí sobre a questão do empreendedorismo é aqui no M Podcast, o podcast da mulher empreendedora. Até a próxima!